plantamos, cuidamos e colhemos o nosso café. Mas será que a qualidade está garantida? Na nossa sala de aula de hoje, chegou a hora de saber classificar o produto. E terminando a nossa sequência de módulos, nós vamos ver agora aqui a análise do produto final. Então, tudo que a gente fez de certo e tudo que a gente fez de errado, nós vamos verificar agora nessa parte dessa análise de produto final, que seria aí, vamos dizer, a classificação do café. Então, é a análise final. Eu vou ver, de acordo com o defeito, a origem dele, o que eu fiz de errado para originar aquele tipo de defeito, tá? Então, ele é feito, né, numa mesa de preferência, aí a gente coloca um pano escuro para poder visualizar melhor o grão do café. Então, a nossa classificação, o nosso café, ele é avaliado por 4 itens. Os defeitos, propriamente dito, o tipo, a bebida e a peneira. Tá? Então, quando o nosso café vai para um laboratório, vai para um armazém, na hora da comercialização, são esses 4 tipos que ele é avaliado. Defeitos. O que são os defeitos, né, no café? Nós temos defeitos intrínsecos e temos defeitos extrínsecos. Defeito intrínseco é aquele contido no grão. É aquela deformação que aconteceu no grão de café. E o extrínseco são todos elementos estranhos ao café. É pedra, pau, torrões. Então, tudo que vem da lavoura junto com o café e ainda é processado no final na máquina de benefício e vai para a mesa de classificação, a gente classifica como defeitos extrínsecos. Defeitos intrínsecos, vamos ver cada um deles, qual a razão, né? Então aqui eu tenho o grão preto, a origem dele, da onde veio esse grão preto? Colheita atrasada, frutos em contato com o chão úmido, muitas vezes, né, eu demoro a minha colheita, o que vai acontecer? O grão vai amadurecer, vai cair no chão e aí vai ficar preto, vai dar o grão ardido também, que aqui é o grão fermentado também, pela colheita atrasada. Como evitar? Colheita no momento correto e abanação e varrição diária. Todo o café que ficou no chão no momento da colheita deveria ou deverá, vamos dizer, ser levantado e abanado no mesmo dia. Existem práticas aí de fazendas que levanta uma vez por semana, tem gente que faz uma vez por mês e tem gente que faz só no final de toda a colheita, no final de 3 meses, sabe? Então, é um pecado isso, né? Porque o café, com mais de uma semana no chão, fatalmente ele vai fermentar. O outro defeito que nós temos, grão preto verde. Origem dele, fatores fisiológicos, né, que é o preto verde, e a secagem em alta temperatura. Vocês lembram que eu falei no módulo anterior? 40 graus na massa. E quando eu tiver verde, nem 40. Aí preciso trabalhar com 30 graus na massa. Por isso que eu sempre falo do terreiro, né? Principalmente se eu tiver esse grão verde separado, eu nunca devo levar esse café para o secador. Terminar minha seca no terreiro, que aí eu vou evitar esse tipo de defeito, esse verde preto. Então, o modo de evitar: colheita no momento certo, obedecer a tolerância máxima dos grãos verdes, só lembrando, 20%, secagem bem conduzida no terreiro, camada fina na pré-secagem e depois eu posso aumentar a minha camada ou levar para o secador ou continuar no terreiro, né? Que é, vamos dizer, a sugestão que eu faço, e obedecer a se levar para o secador,
obedecer à tolerância máxima de temperatura de secagem, que no verde é 30 graus centígrados. Brocado é o grão, origem dele, colheita mal feita, e aí eu tenho o ataque de brocas. O que é colheita mal feita? É o grão que eu deixei no pé. Então, eu tenho que derriçar tudo, tenho que fazer o repasse, pode ser feito aí no final da colheita, não tem problema, mas eu tenho que tirar esse grão do pé. Eu não posso deixar lá, nem no pé e nem no chão, porque eu vou infestar de broca. Então, é preferível você trabalhar no preventivo do que no curativo. Ou eu faço esse trabalho, ou eu depois vou ter que pulverizar essa lavoura com defensivo para matar a broca, tá? Modo de evitar, colheita bem feita e o combate das pragas, se eu tiver, né? Se eu não fiz a colheita passada bem feita, fatalmente eu vou ter broca nessa. E aí eu vou ter que trabalhar combatendo, né? Com defensivos. O concha, que defeito é esse? Que fatores são esses, né? Pode ser fator genético e possíveis causas fisiológicas. O que são isso? Falta de comida certa. Volto lá de novo, lá na minha amostragem da terra, na minha adubagem adubação bem feita. Então, é isso aqui. Esse é o defeito que eu vou ter. Falta de água e comida certa. Às vezes eu tenho fatores genéticos aí da muda do café, mas quando a muda é bem preparada, eu evito esse fator aí de dar esse defeito. Se eu tiver, vamos dizer, um viveiro aí confiável, eu não vou correr com esse problema. Mas os outros é água e é comida. E a comida, principalmente, é erro nosso. Se eu não fizer a amostragem bem feita, se eu não fizer análise de terra bem feito, se eu não fizer adubação bem feito, é esse defeito que eu vou ter, ok? Agora, se eu tiver o modo de evitar, né, uma das razões, se eu tiver irrigação, aí eu escapo da chuva, né? Aí eu faço chover a hora que precisar. O verde, colheita com frutos verdes. Então, como eu posso evitar? Esse é mais difícil, porque, como eu falei, né, as maturações aqui são variadas, são várias maturações que eu tenho, são várias floradas, né? Então, esse defeito verde, eu vou sempre concorrer com ele, a não ser que eu trabalhe com colheita seletiva, mas isso eu já falei que manualmente é antieconômico. Quando eu tenho a máquina na propriedade, aí sim eu posso trabalhar com colheita seletiva, aí eu colho só o maduro e deixo o verde amadurecer. Depois eu volto com a máquina e colho o verde depois de maduro. Agora, quando não tiver, quando a máquina não for minha ou eu tiver que colher manualmente, eu tenho que derriçar. E aí eu vou voltar lá naqueles 20%, 20, 25% de verde, que é o ponto ideal de início da minha colheita. Quebrado. Muitas coisas aí, né? Secagem inadequada. Se eu sequei com menos de 11%, vai quebrar. Regulagem da faca da máquina de benefício. A vazadeira da máquina de benefício. Tá? Então, e estocagem inadequada. Tudo isso vai causar quebra do meu café, né? Como é que eu vou evitar isso? Secagem correta, 11%, regulagem correta das fáquinas da máquina de benefício e estocagem adequada. Então, esse é o que eu devo fazer para evitar que meu café quebre. Miolo de concha é o resultado lá da concha, né? A concha e o miolo. O miolo se solta da casca, do grão, né? Grão xoxo também, falta de chuva, fatores genéticos e fisiológicos. Como evitar? Irrigação ou
chuva na hora certa e tratos culturais adequados, na hora certa e bem feito. E aqui, finalizando, o grão esmagado. Qual é a origem desse grão amassado, desse grão esmagado? Descascador de cereja é um lugar. O canal estiver muito apertado, no descascador de cereja, vai esmagar o grão. Ou tração animal ou motorizada no terreiro. Né? Hoje, pela quantidade de café que se tem, todo produtor está usando, né, a mecanização para rodar o café no terreiro. Então, vamos procurar uma mecanização, um veículo sempre leve e nunca usar o trator e nem animal, porque vai acontecer esse tipo de defeito, né? O trator é muito pesado para andar em cima do café, principalmente do cereja descascado, né? E o animal também vai contaminar o café. Além de amassar, vai contaminar o café. Então, vamos evitar essas duas coisas. Podemos até trabalhar com o manejo, com um terreiro mecanizado, mas vamos usar aquelas motos ou alguma coisa bem leve, o mais leve possível, para não prejudicar o grão. Modo de evitar é isso, né? A gente tem que ou regular bem o nosso descascador ou evitar coisas pesadas no terreiro durante o manejo, né? E aqui os defeitos extrínsecos, é tudo que não pertence ao grão do café, né? Então, o que são? Pedras, torrões e paus. Então, origem, colheita por derriça no chão, abanação mal feita, não uso de abanação mecânica, não uso de lavador, terreiro sujo e terreiro soltando pedras, pedaços e cimentos. Então, vamos evitar tudo isso para que a gente consiga ter um café mais limpo. Café em coco é regulagem das facas do descascador e numeração incorreta da vazadeira. Às vezes a vazadeira está mais larga do que o grão, então passa direto o grão sem ser descascado. A casca é regulagem da ventilação da máquina de benefício. Tá? Então, tem que ser uma regulagem bem feita e se for um café cascudo, a gente deve usar faca dentada, porque aí essa faca ela vai picar a casca, ela vai ficar mais leve e eu vou conseguir jogar para o palheiro. Pergaminho também é problema de regulagem de máquina de benefício e de ventilação na máquina também. Marinheiro, mesma coisa, né? É o mesmo procedimento, vazadeira larga em relação ao café que está passando. E regulagem de faca também. E aqui, né, terminando, a gente vê a quantidade de grãos, os defeitos, a tabela de classificação que é usada, né? Então, os grãos imperfeitos, todos esses que nós já falamos, e o ponto perdido dele. Cada um desses equivale a um número de defeitos. Por exemplo, um grão preto equivale a um defeito. Uma pedra, um pau, dependendo do tamanho da pedra, vale até 5 defeitos. E assim por diante. Cada um desses, a quantidade de grãos equivale à quantidade de defeitos. Tipo do café, que é um dos itens que ele é avaliado, né? Então, eles variam aí de tipo 2 até o tipo 8, né? O café tipo 2 é um café com 4 defeitos. E o café, o pior café, né? Com o tipo 8 tem 360 defeitos. O café brasileiro é classificado no intermediário aí. O tipo café brasileiro é classificado como intermediário, é tipo 6 com 130 defeitos. Esse é o nosso tipo de café, né? Mas a variação está aqui. A tabela usada é essa, né? Dentro de uma amostragem de 300 gramas, aí são detalhes que a gente poderá até informar em outra oportunidade como é feito essa classificação. Cálculo de porcentagem de catação. O que é isso? Catação é dentro desse lote de 300 gramas, tudo que eu tirei de defeito lá.
Então eu vou pesar dos 300 gramas, eu vou pesar a quantidade de defeitos que eu tenho. Deu lá 20% das 300 gramas, lá, vamos dizer, umas 60 gramas em relação a 300. O que é isso? É 20% em relação àquilo. Então eu tenho 20% de catação. Para que serve isso? Para eu cuidar mais dos defeitos que nós encontramos e na hora da comercialização. Então, é 20% a menos daquele valor de comercialização do dia de venda. Se o café hoje está avaliado em R$500, o tipo 6 bebida dura, e se eu tiver 20% de defeito, 20% de catação, então esses 20% não vai participar desse valor aí, vamos dizer, de R$500 a saca. Esse 20% vai ser outro valor. Então, se eu tiver 100 sacas de café, 80 sacas eu vou vender a R$500 e 20 sacas vai ser num valor aí de escolha, porque são defeitos que eu fiz na análise de catação. Classificação é a outra forma, né, de avaliação do meu café, é através de peneiras, né? Determinação de tamanho de grão, que é dividido em chatos e moca. A divisão dos grãos, grão chato graúdo, peneira 17 a 20, chato médio 15, chatinho 12 a 14, moca graúdo, que é o redondinho, moca médio e o moquinha. Então essa é a tabela de classificação que a gente trabalha, né? Produtor com chuva, com irrigação, com adubação bem feita, consegue fazer uma porcentagem boa do peneira 15 acima, que é o que importa para a gente. Café graúdo. Exportação, geralmente, a comercialização é feita em cima do grão chato graúdo. Classificação de acordo com a secagem, uniformidade de cor, consistência de grãos, sem mancha escura. Isso é manejo de terreiro, umidade correta e os aspectos do lote devem ser anotados aí em cartões de indicação. E a classificação tem a parte da degustação, né? Que ele é percebido, as sensações gustativas, né? Aonde são sentidos os sabores do café, né? O doce na ponta da língua, o salgado das duas laterais, o ácido mais atrás, também na lateral, e o amargo no final da língua. Então essa é onde a gente percebe vamos dizer, o sabor, o gosto, né? Do nosso café. Característica de bebida, as principais influências que prejudicam a bebida: grãos verdes, verde preto, preto e fermentados. Isso aqui é que condenam, esses defeitos é que condenam a nossa bebida, que são classificadas, vamos dizer, basicamente dessa forma. Existe uma variação maior de classificação, mas o básico, o que é? A bebida mole, que é um sabor agradável, brando e doce. Ela vem dos grãos cereja. Tá? O duro é um sabor acre, adstringente e áspero. Ele vem da onde? É a incidência de verde. Quanto mais verde eu tiver na amostra, no lote, mais duro vai ser meu café. O riado, leve sabor químico, iodoforme, né? Grãos fermentados no terreiro, geralmente no terreiro que acontece isso aqui, o manejo do terreiro, aquelas 8 vezes que eu falei, pelo menos por dia, que eu tenho que mexer no terreiro, e camada fina na pré-secagem, depois eu posso aumentar a camada. Tudo isso, se eu não fizer direito, eu vou ter aqui o meu café riado, tá? Que a gente tem que correr dele, né? Depois o café rio, que é o forte sabor
e cheiro químico, também iodoforme e ácido fênico, grãos fermentados, que vem da lavoura, aquele que caiu na lavoura lá, não foi levantado do chão, não foi abanado, ficou lá por muito tempo e ele já vem da lavoura fermentado. E depois o trato que eu tenho com ele no terreiro. É outra chance também de piorar o meu riado, aí vai ficar rio. E esse rio zona, terminando, né, que esse é intolerável. Isso é um café que não teve nenhum controle de nada, nem na colheita, nem no terreiro, nem durante a secagem, nem na armazenagem. Esse produtor de café, ele não devia produzir café, ele devia produzir outra coisa. Para chegar no ponto desse, não tem condição, né? Então, isso aqui que terminando, né, a nossa fala, todos os defeitos, né, vamos dizer, 95% dos defeitos que nós vimos aqui são de nossa culpa. A única que não é nossa culpa é a chuva na hora certa. E assim, se eu tiver irrigação, aí 100% da culpa dos defeitos, todos eles são meus. Então, vamos ter cuidado para a gente atingir essa qualidade que é a exigência, não só do mercado brasileiro, que o brasileiro hoje está exigindo mais qualidade, e do mercado de exportação, que só exige qualidade. Eles não aceitam nada diferente de um café que não tenha qualidade. Então, se a gente está buscando um valor aí que atenda a minha, vamos dizer, expectativas e que atenda, vamos dizer, o investimento que eu fiz, o que eu gasto de ano a ano na minha lavoura, eu tenho que cuidar do detalhe. É isso que é importante. Como eu falei no começo, eu não vim aqui para ensinar aí, vamos dizer, o Padre Nosso para o vigário, né? Chover no molhado. Tudo isso que eu falei aqui, todo mundo sabe. Só que nós precisamos ter o cuidado para fazer isso, é o querer fazer o que a gente já sabe. Isso que é o importante, né? Aquele pé de elevador que muitas vezes fica lá, e esse café rio, esse café riado, muitas vezes está ali no pé do elevador, sabe? Que o pessoal, todo o café que passou ali para secar, ninguém foi lá tirar aquele café que ficou no pé do elevador. Aí volta o café seco, mistura com aquele que não foi, aparece o rio riado. Aí o pessoal fala, pô, eu fiz tudo certo e meu café deu a xícara ainda rio e riado. Mas você limpou o pé do elevador? Você deu condições para o seu funcionário ir lá no fosso do elevador, limpar o pé do elevador? Muitas vezes o funcionário não vai lá porque é um lugar escuro, porque não tem escada, porque não tem condições de trabalho. Então, esse é o detalhe, sabe? Então, isso nós temos que ver aí com seriedade para depois não reclamar. Eu fiz tudo certo e não deu certo a bebida do meu café. Por quê? Não, você não fez tudo certo. Se a sua bebida não deu certo, alguma coisa você fez errado. Então vamos rever. Mas rever no detalhe, não é rever. Não deu produtividade, é porque você não fez análise de solo direito, porque você não adubou direito. Vamos rever essa análise de solo, vamos rever essa adubação. Então tudo isso é a preocupação, é o recado que eu deixo para o amigo produtor rural para, vamos dizer, obter mais qualidade na sua lavoura. Ok? Eu agradeço e até uma outra oportunidade.